Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje vim falar sobre a minha mais recente leitura. Eu terminei de ler hoje mesmo, domingo, que foi esse aqui, As Luzes de Setembro, do Carlos Ruiz Zafón. Para quem não sabe, eu estou participando de um projeto para ler todos os livros do Carlos Ruiz Zafón, que foi idealizado pela Duda Menezes, do canal Book Addict. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, como sempre. E tanto aqui embaixo na caixa de descrição, quanto aqui nos cards, eu vou deixar a playlist que já tem os 2 primeiros vídeos desse projeto, né? Então, esse é o terceiro livro do Zafón. A gente tá lendo em ordem de publicação, né? Então esse foi o terceiro livro que ele lançou na vida. E com esse livro a gente termina meio que uma série, mas assim, são 3 livros, né, que são mais juvenis de Zafón, apesar de poder ser lido por todas as pessoas. São livros incríveis, mas assim, são 3 livros mais juvenis, né? Abordam não exatamente o mesmo tema, mas assim, tem a mesma vibe, né? O primeiro livro foi O Príncipe da Névoa, que se passa na Espanha. O segundo livro foi O Palácio da Meia-Noite, que se passa na Índia. E esse terceiro livro vai se passar na França. A gente vai conhecer a Irene e sua família. O pai da Irene morreu há pouco tempo, então por causa de problemas financeiros, a família toda se muda de Paris para uma cidadezinha litorânea, para que Simone, a mãe da Irene, comece a trabalhar para Lazarus Jen, que é o fabricante de brinquedos que mora na cidade, numa mansão chamada Craven Moor, com a esposa doente. Desses 3 primeiros livros do Zafón, esse aqui foi o que eu menos gostei. Não que ele seja ruim, longe disso, mas acho que as 2 primeiras histórias foram melhores para mim. Essa capa aqui me lembrou muito a capa de O Príncipe da Névoa. Os dois têm um farol. As cidades das 2 histórias são cidades litorâneas, pequenas, que todo mundo se conhece. E tanto no Príncipe da Névoa quanto nesse livro existe um suspense, existe uma história de mistério em relação à Casa do Farol. Nesse caso aqui, o mistério é meio que uma lenda urbana que conta a história de uma mulher que sofreu um acidente de barco, né, na Bahia, e nunca acharam o corpo dela. O outro mistério da história fica por conta do próprio Lazarus Jen, que é um fabricante de brinquedos que vive numa mansão imensa, só com ele, a esposa doente, uma cozinheira. E agora, né, a Simone vai ser tipo a governanta da casa. Vai organizar correspondências, vai pegar coisas na cidade, enfim, vai fazer essas pequenas atribuições. Mas ela mora do lado, logo depois do bosque, então não tem porquê ela dormir lá. Então é basicamente uma imensa casa para 3 pessoas. E do lado da casa imensa existe também a fábrica de brinquedos, que, se não me falha a memória, está desativada. Então Lazarus Jen, na verdade, é uma pessoa misteriosa que vive numa casa misteriosa, que tem regras como não entre na ala oeste e não abra as correspondências desse remetente. Além da Irene e da Simone, também tem o Dorian, que é o irmão mais novo da Irene. A Irene tem 14 anos, então eu acho que ele deve ter 13 ou 12, algo assim. Não lembro se na história fala exatamente a idade dele, mas quando ele entra na casa de Lazarus Jen, ele fica estupefato, assim, com todos os brinquedos que tem na casa, e ele quer saber o funcionamento de todos eles. Mas também tem um pouco de medo, porque aqueles autômatos são bem bizarros. E para completar o núcleo de personagens, a gente tem também o Ismael, que é um adolescente que vive na cidade também, e que a paixão dele é o mar, é navegar pelos mares, e também passa a ser a Irene. Então esse é basicamente o núcleo de personagens, né, que vai navegar aí pelos mistérios dessa história, vai tentar descobrir o porquê acontecem as coisas estranhas que acontecem, vai tentar descobrir não, né, vai ter que descobrir porque as coisas estranhas estão acontecendo com eles. É uma história tão boa quanto as outras, né, quanto os outros 2 livros de Zafón. Segue mais ou menos o mesmo plano, né, tem meio que uma estrutura bem parecida. É um livro muito rápido de ler. Acho que dá pra ler numa sentada só. Ele tem 231 páginas. A história tem um ritmo muito bom, sabe? Não é um ritmo frenético, as coisas não acontecem assim de repente. Mas você vai passando as páginas e vai querendo saber o que acontece. E vai querendo saber o desfecho de tudo aquilo. Acho que pra mim, a história
Não é que não tenha dado certo, mas é que a partir de um certo momento eu comecei a pensar, ué, mas a solução seria isso aqui. E o personagem, ele não se dá conta disso. Ou ele não quer se dar conta disso. Mas assim, eu acho que eu fiquei pensando nessa resolução, né? Nessa coisa que poderia acabar com tudo a partir do meio do livro, sei lá, desde que eu realmente me dei conta que aquela seria a solução. E no final, a resolução que eu pensei realmente foi a resolução dada pelo autor. Então eu fiquei, ok, foi isso mesmo. E eu não senti isso nos outros 2 livros, sabe? Acho que foi essa diferença que fez eu não preferir tanto esse livro quanto os outros. Bem, então assim termina a trilogia Névoa, né, que é essa trilogia mais juvenil do Zafón. O próximo livro do projeto, que é Marina, que é o 4º livro que ele publicou. Também é um livro juvenil, mas é totalmente diferente, tem uma vibe totalmente diferente desses livros. E é estranho dizer isso porque, assim, esses livros têm 3 histórias totalmente independentes. Os personagens não se conhecem, não se relacionam de maneira alguma, mas eles têm uma dinâmica parecida, né? Então se formou essa série. Marina, apesar de também ser um livro chamado mais juvenil, né? Ele tem uma aura diferente, uma vibe diferente, como eu já disse. Vocês já leram também? Me conta aqui nos comentários se você também acha isso. Eu já li Marina, foi um dos livros do Zafón que eu já li, né? Esses 3 não foi releitura pra mim, foi a primeira vez que eu li. Mas Marina vai ser uma releitura e eu tô bem ansiosa para essa releitura porque eu gostei bastante da primeira vez que eu li. Até hoje eu lembro da última frase de Marina, que é sensacional. Então, até agora, o meu ranking de melhores livros de Zafón começa com O Palácio da Meia-Noite, né, que é o 2º livro do Zafón. Aí depois vai para O Príncipe da Névoa e depois vai para As Luzes de Setembro. Isso sem contar os livros do Zafón que eu já li, né, que eu já sei que eu gosto mais do que esses, mas eu tô falando especificamente dos 3 livros que eu já li do projeto. Se você já leu esse e os outros livros da trilogia Névoa, já leu Zafón, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual é o seu ranking desses 3 livros. Espero que você tenha gostado de mais essa resenha. Como eu disse, os links das outras resenhas dos outros 2 livros vão estar aqui embaixo e também tem um link da playlist aqui nos cards. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui e também de se inscrever no canal clicando nesse botão vermelho. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau!